Graça e paz, amados irmãos. Amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Isso. Capítulo 6, a partir do versículo 30. Amém, irmãos? Já acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, Silvânia. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Que a gente possa ficar ligado na palavra do Senhor. Minha oração também, irmãos, é o que o irmão Marivaldo orou, que a gente não venha ser apenas ouvintes, mas também ouvintes praticantes da palavra do Senhor. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. O tema da nossa mensagem de hoje é um majestoso milagre. Diz assim a palavra do Senhor: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, o viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Em outra versão diz também, além de mulheres e crianças. Oremos ao Senhor. Pai querido, te peço iluminação à nossa mente. Te peço também, como foi pregado na mensagem passada, que o nosso coração venha arder, Senhor. Isso significa fogo ao nosso coração, Senhor. Para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos ser corrigidos, exortados, confrontados, consolados, exortados, edificados, conforme a Tua vontade, Senhor, que opera em cada um de nós, para o bem, Senhor, de nós e para a edificação da Tua igreja. Abençoa o Teu povo, nos abençoa, seja conosco. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Lembrando a você o tema, um majestoso milagre. Esse milagre aqui, meus irmãos, é um dos milagres mais bem documentados
de toda a Bíblia. Sabe por quê? Porque encontramos esse milagre em todos os 4 evangelhos. Esse milagre está registrado no livro de Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. E suas lições são oportunas, irmãos. Então, estudá-las, ouvi-las, essas lições nessa noite, ainda hoje, com certeza revigora a nossa alma. Que o Senhor faça isso em mim e em você. E 3 coisas eu quero chamar sua atenção sobre o contexto aqui desse majestoso milagre, antes de entrarmos nas lições. Primeira coisa, em primeiro lugar, aprendemos aqui nesse contexto a importância de se prestar relatórios. A importância de se prestar relatórios. Versículo 30 diz que voltaram os apóstolos, né? Sabemos, conforme o sermão anterior, conforme versículos anteriores, que chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E agora, meus irmãos, o versículo 30 diz que agora eles estão voltando à presença de Jesus. Para quê? Primeiro, irmãos, para lhe relatarem tudo quanto haviam feito e ensinado. Os discípulos, os apóstolos, aqueles que foram enviados por Jesus Cristo, eles estão agora voltando, mostrando para nós a importância de voltar e prestar relatórios. Jesus os havia enviado e agora eles estão retornando para relatarem tudo, como diz o texto, o que haviam feito e ensinado. Isso nos ensina que precisamos não apenas trabalhar, precisamos não apenas trabalhar na obra do Senhor, mas também contar as bênçãos. Precisamos também tomar conhecido o que Deus está fazendo por nosso intermédio. Isso me leva a uma das lições que estudamos na quinta-feira, que mostrava que tivemos uma lição que Deus usa a liderança para abençoar o seu povo. Por isso que existe igreja, por isso que existe ajuntamento, por isso que existe um pastor, foi porque Deus deu esse pastor a essa igreja, para através desse pastor ele liderar essas ovelhas que precisam de orientação, que precisam ser discipuladas, num discipulado que é contínuo, né? Então Deus usa essa liderança, como também levantamos líderes também dos departamentos, por exemplo, para liderarem, como também nesse ajuntamento não somos edificados somente por meio do pastor ou da liderança, mas somos edificados também quando a gente considera uns aos outros. Aquele texto de Hebreus 10, 24, 25, que vai dizer que a gente não deve deixar de congregar, e aí eu fico um pouco preocupado, por exemplo, com quem faltou hoje, ou com quem faz alguns domingos que não vem, porque o texto diz que a gente não deve deixar de congregar, como é costume de alguns, ainda mais vendo que está próximo à vinda do Senhor. Então isso é porque existe um ajuntamento, existe uma igreja que se junta, existe um povo que se reúne, e o versículo anterior, do texto que vai dizer que não devemos deixar de congregar, o versículo anterior diz que é porque a gente também deve considerar uns aos outros. Então quando a gente se junta, estamos considerando uns aos outros. E a revista nos ensinava que somos um corpo, onde choramos com quem está chorando, sofremos com quem está sofrendo e nos alegramos com quem está nos alegrando. Isso só é possível se tiver uma comunidade junta, que se reúne. Antigamente, essa comunidade na igreja primitiva fazia isso diariamente. Nós aqui é na terça, na quinta e no domingo. E eu quero, com essa primeira lição, deixar aos irmãos a importância de se prestar relatórios. A gente estudava na quinta-feira e falava também da importância de nós termos departamentos da igreja. Aqui a gente tem departamento de missões, departamento infantil, departamento dos jovens e adolescentes, departamento da UAC, que é das auxiliadoras,
Se Deus quiser, amanhã ou depois vamos formar o departamento dos homens. E é importante que esses departamentos, eles não pensem, hora nenhuma, que estão desligados desse ajuntamento, desse congregar, ou que estão desligados do pastoreio, da liderança da igreja. Isso não é saudável. Até comentava com alguns irmãos que algumas igrejas hoje, tem algumas igrejas aí fora que não criam departamentos, já com medo, porque algumas criaram, e depois desses departamentos, eles foram se afastando da liderança do pastor, e começou a criar grupinhos, o que foi tratado quinta-feira na revista, partidos, como aquele que dizia, eu sou de Apolo, o outro dizia, eu sou de fulano, o outro dizia, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Cristo. E havia partidos dentro da igreja de Coríntio, onde a gente não pode ter divisões. E a Bíblia, o estudo de quinta nos mostrava que existe entre nós diversidades, ou seja, somos sim diferentes uns dos outros, mas diversidade não é divisão. Diversidade é porque um olho não é como a mão não é como o pé. Então existe diversidade nesse corpo, mas Cristo é a cabeça, e sabemos que quando uma parte de nosso corpo sofre, sabemos que todo o corpo também padece. Então nessa diversidade existe a atuação extraordinária do Espírito Santo de nos unir. E unidos, irmãos, não podemos achar que os departamentos estão desligados da igreja ou desligados da liderança. E a gente vê que o Senhor chama os 12, começa a enviar de 2 em 2, e a gente vê que eles voltam para prestar o quê? Relatório. E eu comentava quinta-feira no estudo bíblico, uma das coisas que vamos adotar aqui também na nossa igreja, que falta, é prestar relatório. Vamos pedir aos departamentos, departamento de missões, departamento das auxiliadoras, departamento infantil, departamento dos jovens adolescentes, que, quem sabe, a cada 6 meses, vir à igreja e prestar relatórios. Assim como a cada 2 meses eu vou à igreja do Bessa e presto relatório sobre como é que está a congregação de Muzeiro. Vocês também prestar relatórios a mim, como é que estão esses departamentos. Então isso é muito saudável, meus irmãos, isso é muito bíblico. Quem acha que todo mês, quando eu posto aquele relatório no grupo do WhatsApp, não é bíblico, está ali o relatório. Quanto foi gasto, quem foi dizimista, quem não foi, é bíblico. Quem foi dizimista, quem não foi, quanto entrou, quanto saiu, quanto restou, se está faltando alguma coisa, qual é o nosso débito na construção. Então, é saudável que a gente preste relatórios. Isso não é coisa inventada do homem, vem da Bíblia. Então, eu já adianto aos irmãos que estão aqui presentes nesta noite, que fazem parte dos departamentos, que se preparem. Se preparem para prestar relatório acerca de como vai os departamentos. Segunda coisa que a gente observa nesse contexto, além da importância de se prestar relatórios, é que a importância também de se tirar férias. E cuidado, que o tirar férias aqui não é: eu vim ontem aqui na igreja puxar de fralda, não vou hoje para a igreja porque eu fui ontem puxar de fralda. O culto de hoje, a vinda ao puxar de fralda ontem não substitui o culto de hoje é culto. E eu já vim terça, ou eu já vim quinta, não vou domingo. Ou eu já vim domingo, não vou vir domingo. Tirar férias não é isso. Tirar férias, a gente vê, olhe para o versículo 31, onde o próprio Jesus diz o texto: e ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para o quê? Não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e os que vinham. Irmãos, é grande
O livro de Marcos está sempre falando de uma multidão, de multidão, de multidão, de multidão. Multidão que tem hora que Jesus precisa ter uma estratégia de preparar um barco, para que do barco ele possa ter espaço para anunciar, para que ele não seja comprimido, muito apertado, né? Há sempre essa história da multidão, e o que é que eles estão fazendo aqui? Certamente, meus irmãos, eles estão tendo um trabalho de grande privilégio que nós temos. Nós somos, irmãos, a amplitude, a continuidade do ministério de Jesus. Aqui temos a continuidade do ministério de Jesus. Jesus chamou os 12 e enviou, dando continuidade ao seu ministério, né? Sabemos que depois Jesus vai subir aos céus, vai estar à direita do Pai, e o seu povo vai continuar aqui no seu ministério. Então, nós somos continuidade, nós somos embaixadores de Cristo. Nós precisamos anunciar, irmãos, o Evangelho. Assim como foi pregado no domingo da Páscoa sobre o impacto da ressurreição. O impacto da ressurreição naqueles 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, gerou o quê? Gerou neles o abrir dos olhos. Ao ouvir a mensagem, dele abriu os olhos. Ao ouvir a mensagem, o coração ardeu. E ao ouvir a mensagem, os pés ficaram velozes, porque eles voltaram para proclamar também que Jesus havia ressuscitado. Então, meus irmãos, eles estão trabalhando, com certeza, diariamente, no meio de uma multidão que Jesus viu como uma ovelha que não tinha pastor. Eles estão anunciando, eles estão expelindo demônio, eles estão em nome de Jesus curando. E Jesus agora mostra para eles que durante esse trabalho, que com certeza pode ter gerado fadiga, cansaço, pode ter gerado, quem sabe, estresse. Somos seres humanos. O que é que Jesus faz? Jesus lhes disse: vinde repousar. Jesus está chamando os seus discípulos que estavam num trabalho com muito labor, com muito trabalho, num trabalho de anunciar, num trabalho que é intransferível, porque é feito por nós, não é feito pelos anjos, nem por outra coisa, é feita por nós. Jesus chama eles para repousar um pouco à parte num lugar deserto. E o texto diz: porque eles não tinham tempo nem para comer. Isso aqui não era tempo nem para comer, não é porque eles estavam envolvidos em qualquer outra coisa lá fora. Era tempo mesmo de comer, porque eles estavam sempre evangelizando, expelindo demônios, curando os enfermos. Visto serem numerosos que iam e o que vinham. Então Jesus ensina que nós temos necessidades físico-emocionais que precisam ser supridas e que precisamos reabastecer nossas forças para continuar fazendo a obra. Um comentarista diz que o convite de Jesus ao descanso é a expressão de seu cuidado pastoral de Jesus pelos seus discípulos. Enquanto curam os outros, Jesus está ensinando que enquanto os discípulos curavam os outros, os discípulos não estão isentos de estafa provocada pelo trabalho com pessoas. Assim como a gente viu na revista passada, ela nos ensinava que, na lição passada, que a gente deve ter um esforço enorme para lutar pela nossa unidade, pela nossa comunhão. Mas a revista também dizia: não vamos também fechar os olhos para que realmente é difícil também trabalhar com pessoas, não é? Então, Jesus está mostrando que não seria fácil também trabalhar com pessoas, evangelizá-las, pregar, expelir demônios, né? Curar os enfermos. Isso também não seria fácil. Então Jesus enfatiza também que precisamos cuidar de nós mesmos antes de cuidarmos dos outros. Por isso,
que o pastor Anderson também pede que pelo menos uma vez no ano a gente tire nossas férias. Ele até diz, olha, não tire 30 dias de férias não, para não ficar tanto tempo assim fora da igreja, mas tire pelo menos 15 dias, depois, mais para frente, você tire mais 15 dias, mas não deixe de tirar esses 15 dias. É por isso que o pastor Anderson também, em outro momento, esteve combinando com os obreiros, e às vezes a gente não cumpre isso, porque às vezes tem demandas, às vezes a gente deixa até de estar em casa com nossos familiares para atender um pedido de alguém. É um pedido também de que toda segunda-feira fosse a folga dos obreiros. Então, toda segunda-feira, os obreiros tirassem a segunda-feira para passar a segunda-feira com a sua família. Como também, pelo menos uma vez no ano, tirasse um período de férias. Então, isso é bíblico. Veja que, talvez, se alguém aqui pensasse que isso não é bíblico, o pastor cobra tanto que os irmãos estejam no domingo na igreja e tirou 30 dias de férias. O pastor cobra tanto que os irmãos sejam ativos na igreja e tirou 30 dias de férias. Você está vendo que o obreiro precisa descansar, o obreiro precisa repor suas forças, o obreiro precisa cuidar de si, da sua família, para depois cuidar dos outros. Uma terceira coisa que a gente vê ainda na introdução é a importância de reagir positivamente diante do inesperado. Versículo 32 e 33 diz o seguinte: então foram sós no barco para um lugar solitário. Ou seja, eles estão indo tirar suas férias, estão indo para o seu tempo de descanso, certo? Versículo 33: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ou seja, as suas férias foram frustradas. Foram para um lugar solitário, mas muitos das outras pessoas que vinham e que iam, muitos da multidão viram para onde eles foram e também chegaram lá até antes deles chegarem lá. Então, isso nos ensina também a importância de reagir positivamente diante do inesperado. Eles estavam tirando um tempo de férias, mas suas férias foram frustradas. Agora não são os apóstolos que são enviados à multidão, mas agora é a multidão que procura os apóstolos. Ou seja, precisamos reagir positivamente diante do inesperado. Né? Como, às vezes, eu penso que eu vou tirar minha segunda-feira de descanso e de repente aparece alguma coisa inesperada e eu preciso agir de modo positivamente. Como às vezes já aconteceu de eu tirar férias, estava em João Pessoa, eu tive que voltar para casa no mesmo dia, ou foi no segundo dia, porque alguém tinha falecido. Ou seja, férias frustradas e precisamos reagir positivamente diante do inesperado, diante daquilo que a gente não espera. Pronto, meus irmãos, dito essas coisas, a importância de se prestar relatórios, a importância de se tirar férias e a importância de reagir positivamente diante do inesperado, eu quero observar algumas coisas também a mais no texto com os irmãos. Primeira coisa, eu quero observar com vocês a necessidade da multidão. Versículo 34. Versículo 34 diz o seguinte: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E o que é que acontece, irmãos? E compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Veja a necessidade dessa multidão. Elas eram como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, e veja que a atitude de Jesus, ela é notória aqui quando a gente vê esse verbo compadecer-se.
Compadecer-se aqui, o que significa isso no Novo Testamento? Meus irmãos, esse compadecer-se dessa multidão, a expressão que Jesus teve, o ato que Jesus teve de compadecer-se, no Novo Testamento, esse compadecer-se é o grau mais elevado de simpatia pelo que sofre. Jesus é aquele que tem o grau mais elevado de simpatia, de compaixão, de socorrer aquele que sofre. Ele é usado, por exemplo, em Marcos capítulo 8, se você quiser dar uma olhada, Marcos capítulo 8, versículo 2, quando o texto diz: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Mais uma vez, Jesus é quem usa essa expressão de compaixão, essa expressão de compadecer. Meus irmãos, isso nos mostra que temos um pastor que ele tem o mais elevado grau de simpatia por nós quando a gente sofre. O Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, e diz que Ele é socorro bem presente na hora de quê? Da tribulação. Esse é o nosso Deus, irmãos, que se compadece, que tem o mais elevado grau de simpatia, de compaixão, quando Ele vê alguém que sofre. Isso denota também uma preocupação profunda, que se expressa em auxílio ativo, ou seja, Jesus não é aquele que apenas olha para a multidão e deixa a multidão. Ele não é apenas aquele que olha para a multidão e apenas faz uma contagem de quantas pessoas tem ali, ou de como essa multidão está andando. Não, ele é alguém que olha para a multidão e vê a multidão como alguém, como ovelha que não tem pastor. Ou seja, ele tem uma profunda preocupação, profunda, que isso vai se dirigir a quê? A ação, a agir. Então Jesus não despede a multidão porque está de férias. Glória a Deus por isso. Jesus não despede a multidão porque está de férias. Antes ele vai ao encontro dela para socorrê-la. Jesus não veio para despedir as multidões, meus irmãos. Jesus veio para salvá-las. Jesus viu aquela multidão como ovelhas sem pastor. Os líderes religiosos daquela época não estavam cuidando espiritualmente do povo. Meus irmãos, é importante saber que uma ovelha, por isso que ela não pode deixar de congregar, por isso que ela não pode deixar de fazer parte de uma comunidade que expõe as escrituras. Porque, meus irmãos, uma ovelha é um animal frágil e independente, que precisa de sustento, de direção e de proteção. Uma ovelha é um animal frágil e dependente, que precisa de sustento, de direção e de proteção. O que nos chama em primeiro lugar nessa necessidade da multidão, uma multidão que é como ovelha que não tem pastor, é como Jesus se compadece dessa multidão. Você não tem ninguém na face da terra que vai se compadecer de você como seu Senhor e Salvador. Por isso que podemos dizer como salmista: aquieta minha alma. Irmãos, temos um Senhor, temos uma mensagem tão poderosa que ela, podemos dizer, a nossa alma se aquieta.
O Deus de Jacó é o Senhor dos exércitos. É o Deus que está conosco. E esse Jesus, meus irmãos, que é Deus, Ele tem uma profunda preocupação. E Ele age pelo aflito. Ele se compadece num sentimento, numa expressão que ninguém mais pode fazer isso por mim e por você. Em segundo lugar, ainda sobre a necessidade dessa multidão, Jesus supre as necessidades da multidão em vez de pensar apenas no seu bem-estar. Lembra que eu falei para você a importância de reagir positivamente diante do inesperado? Jesus tira um momento de descanso, mas Ele não deixa de se compadecer pela multidão. Ele não deixa de atender a multidão. E agora, Jesus supre a necessidade dessa multidão, em vez de pensar apenas no seu bem-estar. Por que às vezes não evangelizamos? Estamos deixando de evangelizar porque estamos achando, quem sabe, o sol quente? Ou porque foi organizado para evangelizar no domingo de manhã, e domingo de manhã eu gosto de dormir até tarde? Ou não fomos para a igreja na terça, na quinta, no domingo, porque preferimos sentar com o vizinho e ficar conversando com o vizinho? Meus irmãos, Jesus não tem esses comportamentos. Aquele que a gente deve imitar, aquele que é nosso supremo pastor, Ele não olha para o seu bem-estar. Ele atende, Ele supre as necessidades da multidão. E Jesus faz 3 coisas para suprir a necessidade dessa multidão. Se você observar os versículos, em outros evangelhos, como eu disse a você, também tem esse texto em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Aqui o texto diz que Jesus ensinava-lhes, no versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Se você for olhar isso lá no livro de Lucas, diz que passou a ensinar-lhes acerca do reino de Deus e a curar muitos enfermos. Então, como foi pregado também esses dias, o Senhor não vai ensinar outra coisa senão o reino de Deus. Nós que precisamos evangelizar, precisamos pregar, nós que precisamos ser fortalecidos, nós precisamos ouvir sobre acerca do reino de Deus, do Evangelho. Nós que vamos anunciar também é esse Evangelho que precisamos anunciar. Não há outro. Paulo vai dizer em Gálatas que se aparecer um outro, seja anátema, maldito. Porque o Evangelho de Cristo é Cristo crucificado, é Cristo ressuscitado, é Cristo que veio para nos salvar, é que nós somos pecadores, é que Ele vem buscar aqueles que nele crêem, é que existe um inferno para aqueles que nele não creem. Esse é o Evangelho e não há outro Evangelho. E Jesus ensina, suprindo a necessidade da multidão. Como é que o Senhor supre a necessidade da multidão? Primeiro, ensinando acerca do reino de Deus. Irmãos, o pão do céu, necessitamos mais do que o pão da terra. Nos alimentamos do pão da terra no café da manhã, nos alimentamos do pão da terra no almoço, nos alimentamos do pão da terra na janta, 3 vezes ao dia. Tem gente que ainda faz mais do que 3 vezes ao dia. E do pão do céu, pelo menos essa igreja tem se disponibilizado para lhe alimentar na terça, na quinta e no domingo, só 3 dias e 2 horas cada culto. Será que é suficiente? Será que você tem se abastecido também em casa, além dessas divinas, no culto de oração, no estudo bíblico e no culto do domingo, além dessas 3
oportunidade que a igreja tem se preparado para lhe abençoar, para lhe alimentar? Será que você também tem ainda mais estratégias também de comer desse pão do céu, irmãos? Mas estamos preocupados muitas vezes em não faltar nenhuma das refeições do pão da terra, mas não nos preocupamos com o pão do céu. É o que alimenta a nossa alma. E Jesus, ele supra a multidão. Primeira coisa, não é multiplicando os pães. Primeira coisa é ensinando acerca do reino de Deus. Segunda coisa, Jesus, ele cura os enfermos, porque Jesus, ele prega e Jesus também ele age. Ele alimenta a multidão. Em terceiro lugar, aquele pão, meus irmãos, era um símbolo do pão do céu. Assim, Jesus atende não apenas às suas necessidades físicas, mas também espirituais. Jesus não atende somente o seu café da manhã, seu almoço, sua janta, seu lanche, que eu acredito que você toda vez, antes de comer, dá graça ao Senhor, ora e agradece. Pelo menos deveria fazer isso. Mas Jesus também lhe alimenta de modo espiritual. Jesus diz em João 6, João 6, versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse é o alimento da alma, irmãos, que tantas pessoas procuram alimentar em tantos outros lugares, mas esse alimento, essa felicidade, esse gozo, essa alegria, essa satisfação, esse preenchimento está em Jesus Cristo, que diz: eu sou o pão do céu. Então, meus irmãos, a necessidade da multidão, quem sabe é a sua também, seja uma necessidade grande. Pelo menos Jesus olha para essa multidão e vê como ovelha sem pastor, e Jesus se compadece, não olhando para um dia de descanso, não olhando para um momento de férias. Jesus se compadece e atende as multidões. E Jesus atende as multidões, em primeiro lugar, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Jesus cura os enfermos e Jesus alimenta a multidão. O texto nos diz, irmãos, no versículo 42 de Marcos capítulo 6, que todos comeram e se fartaram. Isso aqui é símbolo do pão do céu. Amém? Você tem se fartado desse pão do céu? Você tem se alimentado? Você está firme nessa rocha inabalável? Uma segunda coisa que eu quero observar com os irmãos é a incapacidade dos discípulos. Depois de um dia intenso de atividade, a gente viu que Jesus chama eles para descansar um pouco. Depois de um dia intenso de atividade com a multidão carente, onde Jesus ensinou e curou os enfermos, os discípulos resolvem agir. E nesse agir, meus irmãos, é como muitas vezes acontece conosco. Eles se sentem incapazes diante da situação, mas eles fazem algumas sugestões. Eles se sentem incapazes, mas eles têm algumas sugestões. Olha para o versículo 35 e 36. Versículo 35 diz: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram:
é deserto esse lugar. Eles começam a agir, e quando eles agem, eles dizem isso: é deserto esse lugar, e já avançada a hora. Versículo 36. Já disseram que é deserto o lugar, e já disseram que a hora era tarde. Versículo 36. Despede-os. Eles agem dessa forma. O lugar é deserto, se sentem incapazes. O lugar é deserto para alimentar esse povo. Já é tarde. Então, Senhor, despede essa multidão. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E é verdade que o argumento dos apóstolos, irmãos, estava repleto de prudência. Porque eles viam aqui pelo menos 3 dificuldades. Em primeiro lugar, eles disseram no versículo 35 que o lugar era deserto. Como alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que não está contado nesses 5.000, em um deserto? Um lugar deserto, meus irmãos, era um ambiente favorável para uma multidão com mulheres e crianças. Não era um lugar favorável. O deserto era tanto um lugar de descanso, quanto também um lugar de prova. Jesus não estava apenas cuidando aqui da multidão, mas precisamos também entender que Jesus também está provando os seus discípulos. Muitas vezes estamos passando por um lugar deserto, nos sentimos incapazes, não sabemos onde vamos buscar recursos, e o Senhor aqui não está apenas cuidando da multidão, que já vimos que Ele se compadece, como também está provando os seus discípulos, porque o Senhor também nos prova, irmãos. Em segundo lugar, além de estar no deserto, os discípulos dizem que a hora já estava avançada, no versículo 35. A noite, meus irmãos, logo em breve iria chegar com suas sombras espessas, e aquela multidão estaria exposta a toda sorte de perigos. A noite estava se aproximando. Então os discípulos se sentem incapazes e dizem: é deserto esse lugar, a hora já é avançada. Em terceiro lugar, a outra dificuldade é que eles não tinham recursos para suprir a necessidade da multidão. Versículo 36, por isso ele diz: despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Os discípulos não tinham recurso suficiente, então despede-os. Quem sabe eles, passando por aí, eles compram os seus próprios alimentos. Porque nós não temos recursos para tantas pessoas. Para os apóstolos, irmãos, tudo era desfavorável. O lugar era deserto, a hora estava avançada e eles não tinham dinheiro suficiente. Os discípulos enfatizam o que eles não têm, porque eles se sentem incapazes. Então eles enfatizam o que não tem. Muitas vezes não é assim. A gente está passando por prova, está passando pelo deserto, a hora já é avançada, quem sabe nosso coração já está adoecendo, mas a gente só faz falar do que a gente não tem e deixa de olhar para o que a gente tem. Não é assim? A gente olha para as nossas lutas, a gente olha para os nossos desertos, a gente olha para o quanto a prova é difícil, a gente olha o quanto estamos sufocados, o quanto estamos com medo, o quanto estamos angustiados, e já esquecemos daquele que é o pão do céu. Já esquecemos daquele que podemos juntar em oração a nossa fraqueza com a sua onipotência, onipresença e onisciência.
E a gente observa nessa incapacidade dos discípulos é que Jesus quer que os apóstolos alimentem a multidão. Veja aí o versículo 37. Porém, ele, que é Jesus, lhes respondeu. Jesus responde aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 dinários de pão para lhes dar de comer? Porque em outro texto dizem, meus irmãos, que era preciso ter pelo menos 200 denários de pão para que cada pessoa comesse pelo menos um pão. E a ordem de Jesus parece ser perturbadora. É quando chega alguém que é mais novo, mais velho na fé e diz: olha, você precisa ter fé, você precisa se alimentar da palavra de Deus. É quando chega o pastor e diz: minha irmã, você não está se alimentando da palavra de Deus, você precisa se alimentar, né? E ficamos um pouco perturbados, porque a gente sai da razão, sai da desilusão e começa agora por fé, e fé é acreditar naquilo que não estamos vendo. Então somos desafiados. A palavra do Senhor nos leva às vezes a momentos assim, desafiadores, de não precisamos correr. Existe uma mensagem para a nossa angústia, existe uma mensagem para a nossa falta de fé. Existe um Senhor que diz que ainda que a nossa fé seja um grão de mostarda, essa fé vai crescer. Ainda que a nossa fé seja como um pavio que fumega, ele não esmaga a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Deixamos de olhar para isso, e o Senhor está trabalhando não só com a multidão, mas também com os discípulos. E o Senhor diz: olha, dai-lhes vós mesmos de comer. Os apóstolos são confrontados com 3 problemas humanamente insolúveis. Em primeiro lugar, era uma multidão. Havia 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Era uma grande demanda e uma urgente necessidade, pois era no deserto e já estava tarde. Em segundo lugar, os apóstolos não tinham onde comprar pão. Eles estavam no deserto e não numa cidade. Em terceiro lugar, os apóstolos não tinham dinheiro também suficiente, como já foi dito. Meus irmãos, os apóstolos estão diante de um beco sem saída e são desafiados pelo Senhor: dá-lhes de comer. E acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, antes de operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, toma algumas medidas pedagógicas. Em primeiro lugar, no versículo 38, é preciso saber quais são os seus recursos disponíveis. Eles estavam olhando para apenas o que não tinham. Eles não estavam olhando para o que tinham. Meus irmãos, quando a gente está passando por lutas, por vendaval, por prova, precisamos, no mínimo, se a gente não tem recurso, se for saúde, a gente não tem saúde, se for sabedoria, a gente está sem sabedoria, seja o que for, se a gente tiver sem, se você tiver num beco sem saída, você precisa entender que você tem o Senhor e Salvador da sua vida com você. Ele disse que estaria conosco. Ele que tem toda a autoridade no céu, na terra e no inferno. Ele disse que estaria conosco. O texto nos mostra o quanto ele tem compaixão da multidão, que é como ovelha sem pastor. É preciso saber quais são os seus recursos disponíveis. E se você não tiver nada, meus irmãos, se lembre que você tem o Senhor, que é tudo. Versículo 38, e ele lhes disse, Jesus pergunta a ele: quantos pães tens? E de ver. Então, o que é que você pode fazer?
pela situação que você está passando? Onde você pode melhorar? Será que você não está precisando vir mais à igreja? Será que você não está precisando ler mais a Bíblia? Será que você não está precisando orar mais? Para conhecer esse Deus que é onisciente, onipotente e onipresente? Será que você não está precisando conhecer mais a Bíblia para que você perceba a sua incapacidade? E perceba quem é que tem capacidade? Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Eles agora começam a mostrar, o Senhor faz com que eles olhem para o que eles têm: 5 pães e 2 peixes. O milagre de Deus, irmãos, dá-se quando o homem decreta a sua falência. Eles tinham um déficit imenso. Era um orçamento desfavorável. 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, além de crianças e mulheres. Lembra da história de Lucas? Quando eu contei para vocês, e no hospital não tinha mais nenhum recurso, eu disse: Senhor, não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho mais nada. O que eu tinha de ferramenta eu usei. O que eu tinha de recurso eu fiz. O que eu pensei, o que eu corri, o que eu planejei, Senhor, eu fiz de tudo, Senhor. Mas agora, Senhor, não posso fazer mais nada senão sentar e assistir o que vai acontecer. É quando a gente decreta, muitas vezes, meus irmãos, nossa falência, nossa dependência do Senhor. Aí o Senhor faz um milagre. Às vezes a gente está precisando cair do nosso orgulho. Às vezes a gente está precisando cair do cavalo. Às vezes a gente está precisando enxergar nossa incapacidade, que a gente não se salva a nós mesmos, que a gente não perdoa nossos pecados, que a gente não consegue se livrar dos nossos pecados se não for buscar o Senhor, que a gente não tem força para seguir se não for o Senhor, que a gente não deita, não dorme, não acorda se não for o Senhor que nos sustente. Quando a gente enxerga essas coisas, e é preciso ler as Escrituras para a gente enxergar, é preciso ler as Escrituras para nossos olhos serem abertos, a gente para de sofrer tanto, irmãos. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, com hemorragia, morrendo, padecendo diariamente, falecendo. 12 anos. Depois de 12 anos, ela ouviu que ela precisava ouvir. Sabe o que foi que ela ouviu? Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela escuta falar de Jesus, ela deposita apenas fé. Ó Senhor, se eu tocar pelo menos nas vestes dele, seria curada. E o texto diz que de fato isso aconteceu. 12 anos. Jairo é um homem que também parece ter muitos recursos. Um homem rico, líder da sinagoga, um homem de status, um homem de posição, um homem conhecido na sociedade, um homem, quem sabe, era um conselheiro. Mas Jairo está em uma situação: sua filha está à morte, sua única filha de 12 anos. Jairo vai, se prostra aos pés de Jesus, e Jesus vai com ele. E a gente sabe o que é que acontece. Menina, eu te mando, levanta. E a menina levantou e andou. Foi curada do seu mal. Precisamos, irmãos, nos esvaziar de nós mesmos e nos encher daquele que tudo pode. É preciso saber quais são os seus recursos disponíveis. Muitas vezes não temos nenhum, a não ser o Senhor. Em segundo lugar, coloque o pouco que você tem nas mãos de Jesus. O texto nos mostra que o garoto, o rapaz, entregou o seu lanche, seus pães e seus peixinhos. Ele entrega ao irmão André, e André leva a Jesus.
e Jesus o multiplicou. Isso mostra, irmãos, que não é nós que fazemos o milagre, mas nós podemos trazer o que temos e colocá-los nas mãos de Jesus, que pode fazer o milagre. Em terceiro lugar, organize-se para que todos sejam atendidos. Versículo 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. O Senhor nos ensina aqui que nosso Deus é Deus de ordem. Quem diz que Deus é Deus de desordem? Deus é Deus de ordem. Está tendo ordem no culto? Ou o culto está tendo uma desordem, uma bagunça? Deus é Deus de ordem. Está tendo ordem nos meus cuidados com minha família? Ou está tendo desordem? Está tendo ordem, eu como esposo, você como esposa, você como filho, você como irmão em Cristo? Deus é Deus de ordem. Ele criou o universo com ordem. A gente vai ver ali em Gênesis, o primeiro dia fez isso, o segundo dia fez isso, o terceiro dia fez isso, e vai dia após dia com ordem, tudo na sua ordem. No sexto dia descansou, no sétimo dia descansou. Ele não é Deus de confusão. Ele não deveria haver ali naquela multiplicação, tumulto, bagunça, falta de ordem. Todos deveriam ser igualmente atendidos. Sentem-se, ordene que todos se assentem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Se organize quanto à sua saúde, se organize quanto às suas finanças. Deus é Deus de ordem. Em quarto lugar, o milagre acontece nas mãos de Jesus, mas as mãos dos discípulos devem repartir o pão. Interessante, versículo 41. Tomando ele, Jesus é quem pega os pães, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, Jesus toma os pães e os peixes, levanta aos céus, ergue os olhos aos céus e os abençoa. E partindo os pães, deu aos discípulos. Jesus não vai dar à multidão, Jesus dá àqueles que ele chamou, os discípulos. Assim como ele nos deu a palavra da reconciliação, é nós que temos que pregar. Não é o ímpio que vai ter que chegar e pregar, é nós que temos que pregar. Nós que já fomos chamados, nós também somos enviados. Então nós é que recebemos o pão do céu, nós é que recebemos a palavra da reconciliação, nós é que somos embaixadores de Cristo. A palavra de Deus diz que o ministério da reconciliação está conosco. Isso aqui, está conosco. De como o homem se reconciliar com Deus, está conosco. Tem que ser feito por nós. Jesus é quem faz o milagre, mas as mãos do discípulo devem repartir o pão. Deus aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Então, meus irmãos, somos cooperadores de Deus, e que privilégio. O milagre vem de Jesus, mas nós repartimos o milagre com a multidão. Não temos o pão, mas distribuímos o pão a partir das mãos de Jesus. Em quinto lugar, o alimento que Jesus oferece satisfaz plenamente. Versículo 42. Todos comeram e se fartaram. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, como eu já disse, além de mulheres e de crianças.
E se você for olhar outro versículo, você ainda vai ver que eles colheram ainda 12 cestos cheios do que sobraram, irmãos. O alimento que Jesus oferece satisfaz plenamente. Jesus tem pão com fartura. Aquele que se alimenta de Jesus não tem mais fome. Ele satisfaz plenamente. Assim, meus irmãos, como Deus alimentou o povo com o maná do deserto, agora Jesus está alimentando a multidão. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva está agora multiplicando pães e peixes. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho está agora exercendo o seu poder criador para multiplicar os pães e os peixes. Em sexto lugar, não desperdice a provisão divina. Versículo 43. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O dom de Deus, o que recebemos de Deus, não podemos, irmão, desperdiçar. O pão é fruto da graça de Deus e não podemos jogar fora a graça de Deus. O que sobra, o que sobeja, como diz o texto, precisa ser aproveitado. O evangelista João, no livro de João, ele coloca esse texto no contexto da proximidade da Páscoa e do grande sermão de Jesus sobre o pão da vida. Os milagres de Jesus, meus irmãos, eles eram pedagógicos. Ele estava multiplicando os pães para ilustrar a gloriosa verdade de que Ele é o pão da vida. Eu quero concluir com os irmãos, fazendo uma oração com os irmãos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. E eu vou lhe conduzindo. Em primeiro lugar, reconheça sua incapacidade e sua dependência de Deus. Comece a orar, reconhecendo sua incapacidade. Talvez você esteja passando por algo no casamento, ou na saúde, ou no seu trabalho, ou com algum parente, ou com alguém da família, ou você mesmo esteja frio na fé, esteja fraco na fé. Seja o que for, nesse momento, reconheça a sua incapacidade. Quando a Bíblia diz, triste do homem que confia no outro, é quando confiamos em nós mesmos. Quando confiamos na força do nosso braço, achamos que somos capazes, achamos que somos muito sábios, achamos que somos muito fortes, achamos que somos muito conhecedores, achamos que somos o bam. Reconheça nesse momento, fale com o Senhor, reconheça sua incapacidade e sua dependência de Deus. Jesus ele diz, sem mim nada podeis fazer. Continue orando. Depois de apresentar sua incapacidade, de dizer ao Senhor que você é incapaz, de dizer ao Senhor que você é pecador, que você depende dele, que você depende do seu socorro, que você passa por lutas, ou por isso ou por aquilo, mostra a ele sua dependência, do quanto você depende dele, e apresente o que você tem ao Senhor e coloque em suas mãos. O que é que você tem? Talvez você não tenha nada, talvez você esteja sem nenhum recurso, talvez você esteja em um momento que você não sabe nem o que fazer, mas você tem a Ele. Faça conhecido a Ele todas as suas aflições, todas as suas ansiedades, e o Deus da paz lhe dará a paz. Então apresenta ao Senhor a sua incapacidade, a sua dependência. Em segundo lugar, apresenta ao Senhor nessa oração o que você tem.
Diga pelo menos que você tem a Ele, que você o ama, e que você aguarda nele o seu socorro. Terceiro lugar, meus irmãos, se alegre, agradeça a Ele, porque aquele que se compadece das ovelhas, que não tem pastor, Ele torna essas ovelhas como ovelhas que terão o que precisam. E o que é que nós precisamos, irmãos? É de sustento, de direção e de proteção. E o Senhor dá isso às ovelhas: sustento, direção e proteção. Peça a Ele que lhe sustente. Me sustenta, Senhor. Me ajuda, Senhor. Peça a Ele direção. Me dê direção, Senhor, quanto à minha fé, quanto ao meu esposo, ou quanto à minha esposa, quanto aos meus filhos, quanto a essa preocupação que tem me perturbado. Me dê direção, Senhor. Peça também a Ele proteção e me protege, Senhor. Me livra do mal, Senhor. Me livra do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento, do homem fraudulento. Me livra, Senhor. Do Senhor vem a minha força. Do Senhor vem a justiça. Do Senhor vem o sustento, vem a direção, vem a proteção. Pai, queremos, ó Senhor, estamos em oração, te pedimos, te apresentamos, ó Senhor, a nossa incapacidade, ó Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor abriu nossos olhos e o Senhor nos mostrou o quanto somos incapazes, ó Senhor. Incapazes, ó Senhor, de levar nossa casa, Senhor, sozinhos, de conduzi-la sozinhos, de sustentá-la sozinhos, nosso casamento, nossos filhos, nossos relacionamentos, nosso trabalho, ó Senhor, e muitas lutas, ó Senhor, que passamos e que nossos irmãos podem estar passando, ó Senhor. Somos incapazes, ó Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Então, Senhor, queremos Te apresentar nossas lutas, nossos medos, nossas angústias. Queremos Te pedir que o Senhor nos abra nossos olhos e nos faça olhar, Senhor, as coisas como o Senhor quer que a gente veja, que a gente enxergue. As coisas que muitas vezes temos, ó Senhor, e não damos valor. Estamos às vezes reclamando do que não temos, ó Senhor. Estamos esquecendo de ver o que temos. E deixamos de ver, Senhor, o quanto o Senhor é grande e o quanto o Senhor pode nos socorrer. Então, Senhor, acreditamos, ó Senhor, na Tua palavra de que o Senhor está conosco. Então, Senhor, que nós viemos descansar, aquietar, Senhor, nossa alma, confiar no Senhor, buscar o Senhor, se inclinar ao Senhor, nos humilharmos diante do Senhor. Dizemos que somos dependentes do Senhor, necessitamos do Senhor, que dormimos, deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou, que não somos nada, Senhor, sem Ti, que não temos nada se do alto não for dado, Senhor, que possamos diminuir, como disse João Batista, e que o Senhor crescer, Senhor, e assim, Senhor, sermos despertados para o que temos, para o que devemos fazer, para nos regozijar sempre, ó Senhor, para a alegria do fruto do Espírito Santo, para as convicções da esperança, das promessas eternas, ó Senhor, das riquezas insondáveis de Cristo. Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Nos ensina a ligarmos nossa fraqueza, Senhor, na Tua poderosa mão. Nos ensina, Senhor, a ligarmos nossa fraqueza, Senhor, na Tua onipotência, onipresença e onisciência, Senhor. Nos ensina, Senhor. Trata com cada um de nós acerca de nossa espiritualidade. O Senhor é o pão do céu, o Senhor é o nosso alimento. E não há outro alimento, ó Senhor. E o Senhor mostra o quanto o Senhor se compadece, ó Senhor, de nós. O quanto o Senhor se alegra em nos atender, em estar conosco de modo especial, principalmente, Senhor, nos nossos medos, nas nossas angústias, nas nossas tribulações. O Senhor é o socorro bem presente, Senhor. Nos ensina isso, ó Pai. Nos ensina e nos sustenta, nos dá direção e nos dá proteção, Senhor.
É assim que te oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém.